queridas e queridos! Hoje nós vamos ver aqui uma aula muito especial para vocês que trabalham com crianças. Não é específico para professores de arte, é simplesmente para todo mundo que trabalha com crianças, desde pequenininha até a adolescência. Nós vamos aqui falar sobre as fases do desenvolvimento do desenho infantil, um assunto tão importante, tão presente na escola, que é o desenho, né? A criança desenha desde muito pequenininha, desde que ela tem a capacidade para segurar um lápis, uma caneta, um giz de cera na mão. Quando ela já coloca esse objeto na mão, ela tem aí por volta de 9 meses, 8 meses, isso depende muito, ela já começa a fazer os seus traçados, que a gente vai chamar de garatuja, o nome que se dá, em vez de falar rabisco, porque rabisco parece que não é nada. Tá tudo muito bem explicadinho, eu acho que é um vídeo muito didático, e eu fiz assim para a gente começar a pensar na importância do desenho e de todas as etapas, né, que as crianças passam, e isso é muito interessante se a gente puder comparar com o desenvolvimento das crianças, né, desde os bebês. Nós compreendemos perfeitamente que o bebê passa por várias fases, não é evolução, são fases de desenvolvimento, não é mesmo? O bebezinho, né, quando se mexe pela primeira vez, quando vira, quando já senta como almofadinha, quando já começa a sentar sozinho, e aí ele engatinha, e aí ele se apoia, e aí ele dá os primeiros passinhos, depois ele vai pular e assim por diante. Se a gente pensar nessa estrutura, né, do desenvolvimento cognitivo, motor, né, do bebê, da criança, fica fácil se a gente fizer uma analogia com o desenho. O que eu quero dizer com isso? Que a criança também passa pelas fases e a gente não deve adiantar fase nenhuma, né? Ninguém fica falando para a criança, vamos, engatinha, olha, engatinhar é assim. Não, a gente sabe tratar disso com muita naturalidade. O desenho é a mesma coisa, a criança tem que passar pelas fases, mas quando ela está rabiscando, ou melhor, traçando o seu desenho, ela está percebendo que ela está fazendo um registro, isso já é um ponto muito importante, porque é a partir dali que depois surge as bolinhas, surge a figura humana, né? Então vamos pensar nisso. Quando a gente pensa, faz essa analogia, a gente consegue entender esse percurso e dar valor para cada um das etapas, né? A gente, quando cuida de um bebê, né, a gente se empolga, né, quando a criança já fica apoiada, solta a mãozinha, e os primeiros passos, meu Deus do céu, é uma emoção. Então vamos fazer essa analogia que vai facilitar. Mas o mais importante aqui é saber que por trás de um desenho de uma criança há uma narrativa que conta a sua própria história. Perceba uma criança brincando, como ela está envolta pela sua imaginação, pela sua fantasia, pela sua elaboração da vida cotidiana que ela vive. A gente entende isso quando a criança está brincando. O desenho é a mesma coisa, é uma outra linguagem de expressão subjetiva. Então vamos sempre acolher o desenho das crianças, vamos fugir dos estereótipos e vamos deixar que ela se desenvolva. Ok? Espero que vocês gostem
desta aula. É uma aula que vocês podem depois voltar a assistir e também indicar para os professores da sua escola, ok? Então, bora lá! Um grande beijo, a gente se vê lá no finalzinho. Até já! Olá, pessoal! Vamos falar das fases do desenvolvimento do desenho infantil, que começa com a garatuja, né? Garatuja tem pessoas que chamam de rabisco, né? Eu gosto desse nome garatuja porque a gente já começa a identificar e levar a sério o desenho da criança desde o momento que ela pega uma caneta, um lápis e faz o primeiro registro. Então, para a gente entender, né, isso aqui é uma garatuja, né? Para a gente entender o desenvolvimento do desenho, né? Eu sempre faço um paralelo com o próprio desenvolvimento da criança. A criança, a gente sabe muito bem, né? Principalmente para quem tem filho ou trabalhou com criança, né? A gente sabe que a criança, ela primeiro, né, começa a mexer os bracinhos, depois pega o pezinho, tem uma hora que ela se vira na cama sozinha, né? Já é uma grande comemoração. Ai, a criança virou. Depois ela vai ficar sentadinha com um monte de almofadinhas atrás, né? E aí vai, né? Ela vai engatinhar, cada criança engatinha de um jeito, né? Depois ela vai se segurar nos móveis, vai ficar em pezinha e vai dar o primeiro passo e assim por diante, né? A gente compreende perfeitamente esse desenvolvimento da criança porque a gente acompanha e é natural, né, da criança passar por essas etapas, né? Claro que um pode pular uma etapa ou outra, mas a gente acompanha, né? E quando a gente vai falar do desenho, a gente não entende que isto aqui que vocês estão vendo, que é uma garatuja, né? Uma garatuja redonda, nesse caso, né? Que isso também já corresponde a uma primeira exploração da criança em relação a um suporte e um material riscador que ela tem na mão. Né? Então vamos entender que isso aqui, não, você não deve falar que a criança não está fazendo nada. Não, ela não faz nada, ela só rabisca. Não, ela está nesta fase da garatuja, certo? Então esse é um movimento circular muito fácil de fazer, assim como esses longitudinais, né, e círculos. É um movimento que você fizer com o seu braço aí, né, como se você estivesse fazendo esse desenho, você vai perceber que não tem muito controle, né? Que é um movimento contínuo da criança, né? Mesmo que ela tire o lápis do papel, né? E continue, são movimentos. E o que está acontecendo nesse momento? Está acontecendo que a criança, ela está percebendo que ao movimentar o braço, né? Com um riscador, de preferência com cores mais fortes, pode ser a caneta também, né? Ao movimentar o braço dela, ela percebe que deixa marcas no papel, né? É isso que ela está vendo e é isso que ela está explorando nesse momento, tá bom? Então, ela está na fase da garatuja, desordenada, né? Aqui, por exemplo, é uma fase que muitas crianças passam, que é uma garatuja, né? Aqueles primeiros slides já estão falando do momento em que a criança consegue segurar um lápis, né? Em torno de 1 ano, assim, ela já está, às vezes até menos, né? Aqui por volta de também 1 ano e pouco e até 2 anos, a criança está fechando bolas, ela passa por essa etapa, né, de fazer bolinhas, quer dizer, aqui há um movimento bem mais controlado do que as primeiras garatujas, né? Você percebe que aqui a criança, ela coloca, né, o lápis no papel, dá uma volta, né, e vai encontrar aquela ponta inicial. Quer dizer, é uma etapa que ela já tem um controle do movimento. Aí ela tira
o lápis do papel, começa de novo, faz um círculo, né, e fecha. Mas isso aqui é uma grande, é uma etapa, assim, muito diferente da garatuja desordenada. Eu queria dizer para vocês que a gente vai falar aqui das fases do desenho, mas não esqueça de sempre fazer esse paralelo com o desenvolvimento na criança, no sentido motor. A criança, por exemplo, eu não posso dizer que a criança vai andar com 1 ano, né? Ela pode andar com 9 meses, com um ano e 1 mês, com 1 ano e 2 meses, né? Então, a gente sempre vai trabalhar aqui com a... Como é que fala? Com essa flexibilidade das idades, tá certo? Não vamos, assim, de 2 a 2 e 6 meses, né? Não dá para precisar. Em seguida, essa imagem de cima, eu quero que vocês foquem na imagem de cima, que parece um sol, né? Cheio de traços e 2 bolinhas no meio, só a figura de cima. É um começo de uma figura humana, né? Ou seja, aqui ela faz a bola e ela faz esse monte de traços e põe 2 olhinhos dentro. Isso é uma figura humana para ela. É o início, né, da figura humana. Esses montes de traços que estão em volta desse círculo podem já ser projetos de braço, de perna, de dedos, de cabelo, né? Depois ela vai limpando esses, conforme ela vai crescendo, ela vai limpando esse monte de traços, né? Mas aqui, né, por volta de 1 ano e meio, 2 e pouco, ela está fazendo esse tipo de figura, né? Que a gente chama de sol, tem pessoas que chamam de girino, como se fosse um projeto de figura humana, né? Nesse caso aqui, ela faz o círculo, ela coloca alguns elementos dentro do círculo e coloca alguns já para fora. Também é a figura humana, né? A gente percebe aí que pode ter 2 olhos, um nariz, né? E em cima, talvez, um cabelo, né? Isso são conjecturas. Se a gente estiver do lado da criança, a gente pode perguntar, né? O que ela fez, né? Vou falar uma coisa muito importante, pessoal. Não nomeie o desenho da criança sem saber o que ela fez. Pergunte para ela se você quiser saber, né? Aqui a gente sabe que é um desenho de uma figura humana, né? E também a gente não pode pular etapas, né? Então, se a criança fez isso, a figura para ela está completa, é o que ela é capaz de fazer nessa fase. 2 anos e meio, 3 e pouco, tudo depende da quantidade de vezes que a criança usa o material, né? Que ela pratica o desenho. Por isso que eu sempre vou falar em torno de tal idade, porque quanto mais estimulada a criança for, mais ela vai se desenvolver, evidentemente, né? Mas ela tem o tempo dela. E não adianta a gente falar, mas não vai pôr mão, braço, né, corpo. Ela não está entendendo ainda que a figura humana é composta de vários membros, várias partes, né? Inclusive, o próprio entendimento dela mesma ainda não está completo, né? Ela está ainda desenvolvendo o próprio eu dela, né? Olha, aqui é uma criança de 3 anos, né? Então ela já fecha um círculo, ela coloca olho, nariz, boca, orelha, né? Esses traços que saem são braços, né, e perna. Lá em cima a gente não sabe o que é, pode ser cabelo, pode ser... Não sabemos, né? A gente trabalha assim, imaginando, a não ser que a criança esteja do seu lado e você vai perguntar, daí ela vai falar, é o papai, é a mamãe, né? É ela mesma, né? Só não pode olhar para uma figura dessa e olhar esse traço que sai da cabeça para cima e falar, nossa, será que ela está tendo uma ideia brilhante, né? Fazer uma hipótese assim de cabeça de adulto.
né? E se ela pôs uma perninha, ela pôs uma perninha, né? Sempre com essa ideia de que para ela o desenho está completo, tá bom? Aqui também, né? Uma criança de 3 anos, ela compõe aqui com 3 figuras, né? Uma menor, uma média, uma maior. Né? Se você estiver conversando com ela, pode ser que ela diga que é a mamãe, né? O papai, ela. O que ela tá fazendo aqui? Ela já faz um rostinho, né? Todos têm olho, nariz, né? E ela traça 2 linhas, né? Que representam o corpo e os braços, né? Quer dizer, esse corpo sai da cabeça normalmente, né? E se estende até lá embaixo. Vocês podem reparar até aqui na figura do meio que tem 2 pezinhos, né? E esses braços que a criança ainda não sabe muito bem se sai da cabeça, né? Se sai do corpo. Então, esse é um desenho muito típico de criança de 3 anos de idade. Aqui também, aqui eu sei dizer bem porque essa criança estava do meu lado, né? Ela fez essas 2 figuras, colocou o olho, né, boca, o corpo, né, que sai lá da cabeça, né? Já tem um projeto de pezinho. E aqui do lado esquerdo, esses traços que a gente não identifica, ela me contou que é chuva. E esse monte de traços que estão em torno da cabeça não são braços, são abraços, ela me contou. Ela fez o desenho e aí ela fez esse abraço. A criança às vezes não tem a intenção de fazer um abraço, ela faz, né, esses traços e depois ela enxerga e ela nomeia. Isso que é muito poético na criança. Todos os traços que estão no trabalho de criança de qualquer idade representam alguma coisa para ela. Ela não coloca traços para uma questão estética ou sem sentido. Quando a criança começa a desenhar, ela está contando uma história, ela está realizando uma operação que tem a ver com ela, né? Então, qualquer traço do desenho representa algum símbolo, né, de alguma coisa que ela está querendo representar. Essa figura aí já está bem mais completa, né? Apesar de sair um corpo assim inteiro da cabeça, a gente vê que tem olhinho, nariz, boca, né? Talvez orelha, né? A gente não pode já sair nomeando, tá de brinco. Vamos tentar evitar, né, da gente nomear e cair no erro, né? Cair num erro que é desnecessário, né? Aí ela pôs vários elementos dentro do corpo que a gente não sabe, mas pode ser, né? A roupa, pode ser os braços, tem uma manchinha preta aqui embaixo. Se você perguntar para a criança, ela vai te dizer o que é. É isso que eu quero dizer, não tem nada errado, nem nada fora do que o desejo dela, né? Ok? Então, mas aqui ainda, a figura humana ainda é uma bola e um retângulo, né? Que a gente pode chamar assim. Claro que não tem nada a ver com o desenho geométrico. Aqui é uma criança de 5 anos, ela ainda faz, né, a bola, o corpo, né, que sai lá do pescoço. Numa das figuras ela deixa aberto, na outra, da esquerda, ela fecha um triângulo, né? Já coloca a perna e já coloca 2 pezinhos. Não sabemos se isso é fita no cabelo, se isso é orelha, né? Mas a gente vê que tem um cabelinho aqui na figura da esquerda. Ela vai ocupar a folha do papel conforme o desejo dela, aonde tem lugar ela vai fazer o desenho dela. Ainda a gente não vê ainda
o desenho do chão, né, e o desenho do céu. Isso vai acontecer mais para frente, né? Então, aqui, né, já tem a combinação de vários elementos, né? A bola, né, o triângulo, já tem as pernas, né? Possivelmente a orelha, não sabemos. Aqui é uma criança também de 5 anos, vocês vão vendo que varia muito, né? Uma criança de 5 anos pode estar começando a figurar, né? Ou já tem, se ela desenha muito em casa, se ela desenha muito na escola, se ela tem material disponível para ela, né? Ela vai, evidentemente, ela vai explorando e vai se desenvolvendo, né, gente? Eu não gosto de falar em evolução, tá? A criança vai se desenvolvendo. Uma criança, ela corre antes da outra, uma criança pula, né? Mais cedo do que a outra, uma criança balbucia para falar, né? Tem essas, evidentemente, as singularidades de cada criança. Neste caso aqui, essa criança já compõe muitos elementos, né? É muito sofisticado já, né? A gente já vê que o corpo tem várias repartições, né? Tem um corpo, tem um braço, tem os dedos, né? Tem uma flor, são pernas, né? Cabelinho, já tem muitos elementos aqui nesse desenho, né? Não, a gente não pode esquecer em momento algum que o desenho fala. A criança desenha para contar alguma coisa, tá bom? Então a gente não tem que ficar fazendo interferências, né? Ou deixa a criança desenhar, falar do jeito que ela quer, né? Por exemplo, essa criança aqui, ela tem 4 anos, é um desenho já bastante desenvolvido para 4 anos, né? Então você pode encontrar um tipo de desenho assim e desenhos bem mais simples. Essa criança especialmente, ela fez uma figura em movimento, né? Uma perna está mais para cima, outra está mais para baixo. O cabelo também, né? Como ela está assim meio de ladinho, se fazendo esse movimento, né? Veja que o cabelo acompanha o movimento. Isso já é uma sacada assim dessa criança, incrível perceber, né? Que ao fazer o movimento o cabelo também se movimenta. Ela já coloca o céu, né? Então ela já sabe o que está lá em cima e o que está embaixo, o céu, o sol. E essas outras figuras embaixo dessa menina, né, que ela representou, que a gente não sabe o que é, e eu também não posso chutar aqui, mas com certeza é alguma coisa que representa para essa criança, né? Faz parte do desenho dela, da imaginação dela. Essa criança tem 3 anos e 3 meses. É um desenho também bastante sofisticado para criança dessa idade, que às vezes está lá naquela figurinha só da cabeça com o corpo, né? Sem tantas repartições, né? Veja quantos elementos que essa criança compõe para fazer essa figura humana. Ela tem corpo, ela tem cabeça, ela tem joelho, ela tem pés, ela tem dedos, né? Ela tem braço, no braço ela carrega alguma coisa, e depois do lado tem um monte de figuras que são alguns elementos que compõem esse desenho, que contam uma história. Ela escreve, inclusive, o próprio nome. Ela é bem pequena para fazer um desenho desse. O que a gente pode tirar de conclusão é que é uma criança que desenha com frequência. Esses montes de dedos que as crianças colocam é assim mesmo, né? Elas colocam esses montes de tracinhos, depois elas vão naturalmente limpando até chegar, né, nos 5 dedos, né? É lindo. Aqui a criança já está por volta de 5 anos, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, né?
A criança faz esse cabelo, né, que sai assim, bem exagerado e normalmente a gente atribui a uma Maria Chiquinha, mas não é isso. A criança, ela quer mostrar o cabelo, então ela pode ser uma Maria Chiquinha, mas pode ser um cabelo simplesmente, ela distancia o cabelo do corpo, ela dá ênfase ao cabelo, porque ela quer mostrar o cabelo, né? Então a criança, ela começa a exagerar no elemento que ela quer mostrar, né? Não, aqui a gente não tem que fazer nenhum tipo de interferência, né? Nossa, mas que cabelo vai até o pé? Não, não é isso, né, gente? Não vamos interpretar, não vamos já começar a falar com a nossa cabeça de adulto. A gente tem mais é que ouvir a criança, né? Mas é muito comum esse cabelo aparecer para mostrar, né, que esse desenho, que esta representação aqui tem um cabelo. A criança aqui, ela começa a pôr um chãozinho aqui muito de leve, né? Começa a organizar o espaço. Aqui é um desenho de uma criança de 6 anos, né? Eu pergunto para vocês, o que acontece com a gente quando a gente faz 6 anos? 5, 6, 7, né? A gente perde o dente. Então essa criança exagera na boca, mostra que tem um dentinho aqui, né, em destaque, tem a língua dela, né? Mas ela faz um desenho bem exagerado, exagerado do nosso ponto de vista, mas o que ela está fazendo é botando o foco do que ela quer contar na boca e ela ainda mostra o dente, ou seja, né, caiu um dente, que é uma das coisas mais significativas e marcantes na nossa vida na infância, certo? Então, é preciso que a gente olhe o desenho, né, para que a gente consiga entender o que essa criança está querendo contar para você. Aqui, por exemplo, é um desenho de criança de 6 anos, né? A gente olha assim à primeira vista e pensa, por que esse braço tão grande, né? Aqui é uma brincadeira de pega-pega. Então, essa figura da direita, ela está meio de ladinho, assim, né? Tentando fugir, né? E a outra tá com o braço tentando pegar, né? Esta outra criança. É um jogo de pega-pega. Portanto, ela estica o braço para pegar a figura. Na concepção da criança, não tem nada exagerado aí. Ela reforça o elemento da história que tem por trás desse desenho para mostrar para ela mesma, evidentemente, e para a gente, mas para ela em primeiro lugar, que essa figura da esquerda está tentando pegar da direita, ok? À primeira vista, né, a gente olha esse desenho, como eu dou aula e eu sei do depoimento dos meus alunos, 2 macacos jogando xadrez, né? Olha, gente, cuidado com isso, sabe? A gente pode até ofender a criança, porque provavelmente ela não vai fazer 2 macacos jogando xadrez, a não ser que ela viu isso recentemente num desenho, né? São 2 figuras humanas, né? Jogando, não sei se é xadrez, é um jogo. A criança levanta o jogo para ela mesma poder desenhar as peças, porque se o jogo tivesse deitadinho sobre a mesa, ela não poderia representar. Então, ela favorece o melhor ponto de vista dos objetos para poder representar com mais clareza, né? Então, ela levanta o jogo, ela coloca lá as peças, né? As 2 figuras estão olhando, estão ali jogando. A criança normalmente faz o desenho de frente, né? De perfil. A criança demora um pouco para fazer. Essas orelhas grandes podem ser orelhas, simplesmente representações, né? Ela coloca só 2 braços, cada figura humana tem um braço só, porque é o braço que está jogando, ou seja, o outro não acrescenta em nada nesse desenho. E
Então é isso, sabe? Não é, a gente não pode olhar para um desenho desse e, nossa, mas cadê o outro braço? Não é esse o assunto. O assunto é o jogo, tá certo? Aqui também são dois times, né? Dois times jogando bola na praia, né? Com um monte de detalhes, né? As figuras humanas já vão tendo um monte de detalhes nas vestimentas, né? Como que essa criança representa a perspectiva? Né? Ela não sabe fazer perspectiva, então ela coloca aqui a areia da praia, né? O mar, aqui a separação de um time do outro, né? Pode ser um jogo de vôlei. Lá atrás ela põe um barco e um sol. O barco não está voando, o barco está atrás, é a forma dessa criança, em torno de 7 anos, de representar que uma figura está atrás da outra. Então, ela vai colocando em cima, né? Mas isso é uma forma é a perspectiva, dá a ideia da perspectiva do ponto de vista da criança, tá certo? A mesma coisa aqui nesse desenho. Como que a criança representou a perspectiva, como a gente sabe que aquela casinha lá de cima está mais para trás, né? Porque ela faz as da frente maior e as do meio num tamanho médio e a última lá em cima menor. Isso é um recurso dela para mostrar a perspectiva, né? Além disso, ela vai subindo no papel as casinhas para dar essa ideia da perspectiva. Tudo isso é muito inteligente da criança, né? Aqui por volta de 11 anos, a 10 anos, 11, a criança já quer desenhar com mais perfeição, né? Essa aqui é uma criança que desenhou sempre bastante, então com essa idade ela já está fazendo uma figura muito proporcional, né? Com movimentos e a criança começa a ter essa exigência do desenho real, né? Do desenho parecido com a realidade, né? Aqui essa criança desenha, no meio tem um rio, né? Lá atrás ela faz uma paisagem, ela põe um navio e do outra margem do rio volta até as casas, né? É um desenho como se fosse um reflexo, né? Um espelho. É a forma que a criança se colocou, né, como um desafio. Ela tinha esse desafio, né, desenhar uma margem do rio e a outra, e ela resolve dessa maneira, brilhantemente, né? Para a gente pode achar que as casas de baixo estão de ponta cabeça, mas não, elas só estão do outro lado do rio, tá certo? Né, a figura humana aqui em torno de 11 anos, né, que já vai começar a ter muitos detalhes, né, olha lá, os 5 dedos, né, colarzinho, roupinha, penteados. Aqui também uma história bonita, né, que a criança divide o papel ao meio, né, e quase que torna uma história em quadrinho, né, a parte de baixo o homem está colhendo os frutos, né, e em cima ele sai, né, para numa carroça, quer dizer, já tem uma narrativa aqui de 2 tempos. Aqui é o mesmo caso, né, daquela perspectiva da gangorra, mas veja como é muito expressivo o desenho, né? A gente sente até um frio na barriga ao olhar daquela criança que está lá em cima, de boca aberta. Os desenhos são muito expressivos, né? Aqui já é uma criança de 11 ou 12 anos, já desenha, provavelmente, que desenhou muito, né, em toda a sua vidinha, né, porque a gente já percebe uma perspectiva, figuras, né, que vão ficando lá para trás, os prédios, é um desenho com muitos detalhes. E aqui a entrada já da adolescência, para quem continua a desenhar, porque as crianças vão ficando muito exigentes quanto a desenhar parecido com o real, e em torno de 10 anos, 9, muitas param de desenhar porque começam a se comparar com os outros, né? É um momento difícil, que a gente tem que trazer talvez novas propostas para as crianças, né? Conversar sobre essa
o desenho real, né, que é um desejo delas. Então, muitas nessa fase, infelizmente, param de desenhar. Então, nós vamos interromper aqui e teríamos muito para falar, mas não esqueçam que o desenho da criança é a criança querendo contar alguma história sempre. Então, muito cuidado com as intervenções, as interferências e deixa a criança falar, tá bom? Obrigada. Até já. Espero que vocês tenham gostado e agora abra o olhar para os desenhos das crianças, essa preciosidade incrível, espontânea e inata do ser humano. Assim como a criança brinca, ela desenha. Espero que vocês, então, compreendam, né, essas etapas e cuidado, não precisa interferir, né, no desenho da criança, não esqueça que tem uma narrativa por trás de todo o desenho. A criança não coloca nada no seu desenho que não tenha uma representatividade da sua imaginação. Procure perguntar para a criança o que ela está fazendo, como eu já comentei no vídeo. Não adivinhe o que ela está fazendo, porque você pode cair em erros desnecessários, tá bom? Vou contar aqui uma história. Uma professora de uma escola viu um desenho de uma criança que era uma figura assim comprida, com duas bolinhas lá em cima, e a professora se adiantou. Ah, você está fazendo uma salsicha? A criança falou, não. Criança pequena, né, de 3 anos, por aí, que está começando a formar a figura humana. Ah, então é um pepino. E a criança falou, não. E aí a professora falou, mas então o que é? Que deveria ser a primeira pergunta. Ela falou, é minha avó. Ou seja, a gente pode não cair nesses erros, né? Salsicha e pepino não são assuntos para a criança pequena. A criança vai representar aquilo que é muito significativo para ela. Ou seja, ela, fase egocêntrica, a mãe, o pai, né, o amigo, o irmãozinho que nasceu, enfim, né, a não ser que um pepino ou uma salsicha tenha entrado na vida dela naquele dia por algum motivo muito significativo, senão não. A representação no desenho são as afetividades da criança, né? São as relações afetivas. Então, vamos tratar do desenho delas com muito respeito, muito carinho e vamos ser muito acolhedores sempre, ok? Gente, então tá bom, vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!